A morada do Deus Altíssimo, teu tabernáculo. Parte 01, dia 19 de fevereiro de 2025. No qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus no Espírito. Efésios 2, 22. Sob a antiga dispensação mosaica, Deus tinha uma morada visível entre os homens. A brilhante Shekinah foi vista entre as asas dos querubins que ofuscavam o propiciatório, e no tabernáculo, enquanto Israel viajava no deserto, e no templo depois, quando eles foram estabelecidos em sua própria terra. Houve uma manifestação visível da presença de Jeová no local dedicado ao seu serviço. Agora, tudo sob a dispensação mosaica era apenas um tipo, uma imagem, um símbolo de algo mais elevado e nobre. Essa forma de adoração era, por assim dizer, uma série de imagens de sombras, dos quais o Evangelho é a substância. É um triste fato, entretanto, que haja tanto judaísmo em todos os nossos corações, que frequentemente voltamos aos velhos elementos miseráveis da lei, em vez de avançar e ver neles um tipo de algo espiritual e celestial, ao qual devemos aspirar. É vergonhoso para o século atual ouvir alguns homens falarem como falam. É melhor que eles defendam imediatamente o credo judaico. Quero dizer que é vergonhoso ouvir alguns homens falarem assim com relação a edifícios religiosos. Lembro-me de ter ouvido um sermão uma vez sobre este texto. Se alguém contaminar o templo de Deus, Deus o destruirá. A primeira parte do sermão foi ocupada com um anátema infantil contra todos os que ousassem praticar qualquer ato impuro no cemitério, ou que encostassem o mastro de uma tenda durante a feira da próxima semana, contra qualquer parte daquele edifício que, parecia-me, era o Deus do homem que ocupava o púlpito. Existe algo como um lugar sagrado em algum lugar? Existe algum lugar onde Deus agora habita particularmente? Sei não. Ouçam as palavras de Jesus. Creiam em mim. A hora vem, quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Mas a hora vem, e agora é, quando os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Lembre-se novamente do ditado do apóstolo em Atenas: Deus que fez o mundo e todas as coisas nele, visto que ele é o Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos. Quando os homens falam de lugares sagrados, parecem ignorar o uso da linguagem. A santidade pode habitar em tijolos e argamassa? Pode haver algo como um campanário santificado? É possível que exista algo no mundo como uma janela moral ou um batente divino? Fico perplexo, totalmente perdido, quando penso em como o cérebro dos homens e das mulheres deve estar confusos quando atribuem virtudes morais a tijolos e argamassa, pedras e vitrais. Ore até que a profundidade vai esta consagração, e quão alto. Todo corvo que voa sobre o edifício naquele momento está em um ar solene. Certamente é tão racional acreditar nisso quanto conceber que todo verme que está comendo o corpo de um episcopal é um verme consagrado e, portanto, deve haver necessariamente uma parede de tijolo ou um amplo caminho de cascalho para proteger os corpos dos santificados de quaisquer vermes profanos que possam rastejar do lado dos seus dissidentes do cemitério. Repito, tal brincadeira de criança, tal papismo, tal judaísmo é uma vergonha para o século e,
No entanto, não obstante, todos nós nos encontramos em diversos momentos e estações se entregando a ela. Aquilo para o qual você acabou de sorrir é apenas levar o assunto a um pouco mais longe. Um erro no qual podemos facilmente cair. É apenas uma extravagância de um erro no qual todos nós provavelmente cairemos. Temos uma reverência por nossas capelas simples. Sentimos uma espécie de conforto quando estamos sentados no lugar que, de uma forma ou de outra, pensamos que deve ser sagrado. É uma vergonha para o século. E, no entanto, não obstante, todos nós nos encontramos em diversos momentos e estações se entregando a ela. Aquilo para o qual você acabou de sorrir é apenas levar o assunto um pouco mais longe. Um erro no qual podemos facilmente cair. É apenas uma extravagância de um erro no qual todos nós provavelmente cairemos. Agora vamos, se pudermos, e talvez seja preciso uma grande firmeza e independência mental para fazê-lo. Vamos afastar de uma vez por todas toda a ideia de santidade estar conectada com qualquer coisa, exceto com um agente ativo consciente. Vamos nos livrar de uma vez por todas, para sempre, de todas as superstições em relação ao lugar. Depende disso, um lugar é tão consagrado quanto outro, e onde quer que nos encontremos com corações verdadeiros para adorar a Deus com reverência, esse lugar se torna temporariamente a casa de Deus. Embora seja considerado com a mais religiosa reverência, aquele lugar que não tem um coração devoto dentro dele não é a casa de Deus. Pode ser uma casa de superstição, mas não pode ser uma casa de Deus. Mas ainda, diz alguém, Deus tem uma habitação? Seu teste não diz isso. Sim, e desta casa de Deus estou prestes a falar hoje. Existe algo como uma casa de Deus, mas isso não é uma estrutura inanimada, mas um templo vivo e espiritual, no qual, isto é Cristo, também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus no Espírito. A casa de Deus é edificada com as pedras vivas de homens e mulheres convertidos. E a igreja de Deus, que Cristo comprou com seu sangue, este é o edifício divino, é a estrutura em que Deus habita até hoje. E gostaria, no entanto, de fazer uma observação com relação aos lugares em que adoramos. Amém. Tem continuação. Senhor, abençoe este estudo que está começando hoje, ó Pai. No nome do Senhor Jesus Cristo.